Fala, galera do Corujão Vascaíno. Estamos aqui com aquele nosso vídeo de todas as noites e, como eu sempre digo, trazendo aquelas notícias gostosíssimas do Vasco da Gama. E chegou, ou irá chegar, pelo menos já está confirmado, ainda não de forma oficial, mas já dá para dizer que o Thiago Mendes é o primeiro reforço do Vasco nessa janela. A gente já falou bastante aqui do Thiago Mendes ao longo das últimas 2 semanas, aí, quando o Vasco estava em negociações, questão salarial, de tempo de contrato, e o que ficou fechado foi os 2 anos e meio de contrato e salários que vão ser progressivos, como eu falei no vídeo de ontem. Chegando aí ao final do contrato, ele ganhando R$ 1 milhão. Vai começar com um valor menor no primeiro ano de contrato e depois vai sendo progressivo. Da mesma forma que será, volto a dizer, com o contrato do Léo Jardim, vai ser dessa forma também. Vão ser aumentos progressivos. O interessante do Thiago Mendes, e nós já falamos aqui também, que ele com certeza vem para ser titular, para jogar na volância, mas é um jogador também que já atuou de zagueiro, principalmente quando jogou no Lyon. Atuou de zagueiro lá. Então é um jogador que tem essa valência, da mesma forma que eu falei aqui, não sei se no vídeo anterior ou no outro, que a galera não se assustasse se em algum momento a gente visse também o Hugo Moura jogar de zagueiro. E o Hugo Moura vem sendo testado de zagueiro em alguns treinamentos. O que eu quero dizer é o seguinte: não é que o Hugo Moura vai virar zagueiro. Não é que o Diniz vai botar o Hugo Moura de zagueiro. Ao longo da partida, se precisar, com o Hugo Moura em campo, o Diniz pode fazer essa movimentação. Botar ele para a zaga e colocar um outro jogador mais à frente. Era exatamente assim que ele fazia no Fluminense, com aquele jogador, meu nome é Mastriani, alguma coisa assim, aquele meio-campo lá que está lá até hoje. Puxava o garoto para jogar na zaga. Fez isso com o André, que já foi vendido no Fluminense. Várias vezes puxou o André para jogar de zagueiro. Então, dentro das características que a gente tem no elenco, o que melhor faz esse papel é o Hugo Moura. E agora, com a possibilidade também de ter o Thiago Mendes para fazer esse papel. Eu acabei de colocar uma notícia lá no X falando disso aqui, ó. Vou colocar na tela para vocês. Que o Vasco já admite vender o zagueiro Luiz Gustavo, porque precisando fazer caixa, a ideia é manter o percentual do jogador. O Vasco recebeu uma proposta do Al-Shabaab, Al-Ahly, valor de 3 milhões de dólares, valor que não agradou. E essa proposta era por 100% do passe do jogador. O Vasco quer manter pelo menos aí em torno de 15% a 20% do passe do atleta numa possível venda. Eu acredito, e aí não é uma informação, é uma opinião, que se pintar uma proposta entre 5 e 6 milhões de dólares, o Vasco vende o atleta, desde que consiga manter um percentual para uma venda futura aí. Então o Vasco já admite a venda porque precisa fazer caixa, já que o Vasco não vai vender o Ryan nessa janela, vai necessariamente ter que abrir vaga na folha de pagamento, com algumas dispensas que o Vasco vem tentando fazer aí, algumas negociações, algumas rescisões amigáveis, nós já falamos aqui do Vitor Luiz, é uma delas, e algumas saídas que o Vasco está tentando aí buscar realocar esses atletas. Agora, vai precisar vender. E o Luiz Gustavo provavelmente é a bola na vez numa possível venda aí.
Eu tenho brincado aqui, falando que eu vou ajudar os scouts do Vasco, né? E já falei aí outro dia da barca do Boca Juniors, né? Peguei lá o Rojas, aquele lateral esquerdo, zagueirão já veterano, que eu falei que era uma boa. Tem um outro time argentino que vai liberar uma barca aí também, que é o River Plate. Tem aí, 7 jogadores que provavelmente estarão na barca do River. Entre eles, começando aí da esquerda para a direita, na parte de cima, o Leandro Gonzalez, o Matias Craneviter, o Rodrigo Alientro, o Matias Rojas, o Gonzalo Tapia, o Manuel Lanzini e o Santiago Simon. O Lanzini, por acaso, está lá em cima na parte direita. É o primeiro lá, o barbudinho. O Lanzini é aquele mesmo que o Vasco tentou contratar há um tempo atrás aí, né? Buscou, negociou, falaram que ele, né, que o Vasco tentou fazer uma negociação e que no final ele optou em ir para o River Plate. Moral da história, quase não jogou lá. Eu olhei esses 7 jogadores aí para ver se algum prestava. Fui atrás de informações. O que presta mais ou menos é o tal do Lanzini. E eu digo mais ou menos mesmo, tá? Hoje eu já não quero mais. Mas é o melhorzinho desses aí. Jogador de 1,70 m, já está com 32 anos, atua de meio campo ofensivo, jogando mais pelo lado direito, tem dupla cidadania, né? E o River já disse que não vai querer mais ele. O valor de mercado dele é 1 milhão de euros, tá baratinho. Tá? Contrato até o final deste ano de 2025. Então você vê, a gestão de carreira desse jogador aí não deu muito certo, porque ele foi para o River e lá quase não jogou, quase não teve oportunidade, está de saída, vai ter que buscar um novo clube. Provavelmente vai continuar na Argentina, em algum clube menor lá, né? Sendo que para o Vasco ele não vem. O Vasco está em tratativas, né? Nós tivemos agora a contratação do Thiago Mendes, a renovação do Léo Jardim e também a renovação de contrato do Coutinho. Apesar de nenhuma das 3 ter sido comunicada oficialmente, as 3 estão certas, né? O Léo Jardim aí renovando por 4 anos até 2025, com salários progressivos, né? O Coutinho fazendo um contrato de 2 anos, resolvendo a sua questão lá com Aston Villa, vindo em definitivo. Vai ter também um reajuste salarial, Coutinho, vai ter. E o Thiago Mendes agora, conforme nós falamos. Só que o Vasco tem ainda algumas renovações de contrato para fazer. Uma delas é em relação ao Puma Rodrigues, que nós já trouxemos aqui também informação que o Puma tem propostas, né, de times dos Estados Unidos. O Nacional do Uruguai, o time que nós compramos ele, já manifestou interesse no retorno do atleta. Tem proposta do mercado interno aqui também, né? Pelo menos 2 times grandes brasileiros já se interessaram pelo Puma, né? Um deles é o Grêmio, vou falar, tá? E o outro, por enquanto, eu vou manter aí. E o Vasco quer a saída dele. Puma ganha na faixa de 400 mil reais, né? Está tendo pouquíssimas oportunidades no Vasco da Gama. O Puma que quer jogar a Copa do Mundo e ele sabe que para isso ele precisa estar em atividade. Por enquanto vem sendo convocado pelo técnico da seleção uruguaia, mas ele quer se resguardar e quer atuar mais para garantir a sua vaga na Copa do Mundo. O Puma é um grande potencial de saída nessa janela que abre no dia 10. Eu apostaria com vocês que provavelmente o Puma vai sair nessa janela, né? Mais 2 situações que o Vasco precisa resolver. Primeiro, segundo aqui, agora do Jair, né? O Jair, ele tem vontade de continuar no Vasco da Gama. O Vasco, no primeiro momento, queria negociá-lo, depois não teve propostas, na verdade, que seduzissem nem o Vasco nem o jogador. O Jair que tem um salário alto, né, na casa de 800 mil reais. E o Fernando Diniz gostaria de contar com o atleta, né? Inclusive, foi o Fernando Diniz que pediu que o atleta continuasse também, mesmo que se chegasse uma proposta, né, já que não chegou nenhuma proposta interessante, que ele ficasse no Vasco.
E o Vasco está tentando o quê? Uma redução de salário nessa renovação. Tentar baixar aí pelo menos para casa dos 500 mil reais. Essa é a tentativa do Vasco. Cair de 800 para 500 para o Jair continuar no Vasco da Gama. Aí cabe ao jogador e ao seu staff aceitar essa redução salarial. Um outro caso de renovação de contrato, Paulinho, atleta que nós já falamos aqui também, né, se criou um mal-estar em relação a uma pedida que o atleta fez, considerada muito alta, na casa de 1.200.000 reais para renovar. Depois esse valor caiu para 1 milhão e mesmo assim o Vasco achou um absurdo, coisa que eu também achei. Né? Achei uma falta de bom senso absurdo, um jogador que ficou parado aí 1 ano praticamente sem jogar por conta da contusão. Evidentemente que não é culpa dele, mas também não é culpa do Vasco. Né? Algo que aconteceu. E na última partida contra o São Paulo, vocês vão lembrar que ele não esteve na relação dos atletas que foram para o jogo, e o Vasco falou que ele teve uma virose. E a história não foi bem essa. Né? O atleta realmente foi afastado, porque o Vasco se aborreceu muito com os empresários do atleta depois dessa pedida. Houve esse mal-estar, mas parece que as partes voltaram a conversar. Nos últimos dias, houve uma conversa entre a direção do Vasco da Gama e os representantes do atleta, buscando chegar num número que seja satisfatório para ambos os lados e que possa haver a renovação de contrato, porque o Vasco pagou há pouquíssimo tempo o Al-Shabaab o valor que devia para quitar, né, a compra do atleta, e o Vasco não quer perder o atleta de graça aí. Você vê, esses 3 casos que eu citei, o Puma, o Jair e o Paulinho, todos eles, se quiserem, já podem assinar um pré-contrato e sair de graça, porque todos os 3 têm contratos até o final de 2025 e o Vasco corre para resolver essas situações. Né? Bom, eu coloquei na capa do nosso vídeo aí, mais uma vez, o nosso diretor executivo, Admar, que conseguiu a sua primeira contratação aí na era Admar, que foi o Thiago Mendes, e eu disse que ele tem prioridades. E o Vasco tem 2 prioridades para contratar. Um é um atacante que seja veloz, de preferência que atue pelo lado esquerdo, e o Vasco está buscando opções. Eu vou dizer a vocês aqui que um nome que já foi falado há um tempo atrás, o Vasco pode voltar à carga, tentar uma negociação com esse jogador, que é o Vitor Sá. O Vasco não desistiu do Vitor Sá. É uma negociação considerada difícil, porque o Krasnodar, o time dele da Rússia, não vai facilitar. É um jogador que é titular lá, teve uma boa participação no campeonato russo, onde eles foram campeões. Então, é uma negociação considerada difícil, mas o Admar está aí para isso. E o outro é um meio-campo de ligação, um outro meia, para poder dialogar ali com o Felipe Coutinho, porque após a saída do Payet, praticamente nós ficamos com o Coutinho, o Estrela, que está voltando de contusão, e mais ninguém. Nós temos jogadores que possam fazer essa questão da meia. A gente tem um Adson, a gente tem até um David, que também está voltando de contusão, a gente pode imaginar um Paulinho, pode imaginar um Jair, mas não são jogadores de ofício dessa posição. O Vasco é um jogador que realmente seja de característica da posição, e vai buscar isso também. E eu falei aqui, né, anteontem, nos nossos vídeos, que o Admar quer dar uma tacada num jogador grande. E isso eu reafirmo aqui. Acabaram de falar aí do nome do Richarlison, jogador do Tottenham, que não vai ficar no Tottenham. Todos sabem que o Richarlison é vascaíno. O Richarlison, que está com um filho pequeno, recém-nascido, está com vontade de jogar no Brasil, até para ficar perto dos familiares e poder atuar para estar na próxima Copa do Mundo. Lembrando que ele foi convocado pelo Ancelotti na última convocação aí. É uma possibilidade. Digo a vocês que não é o único
nome grande que o Admar está tentando, mas é um deles. Não é o único. Agora, que ele quer dar uma tacada, ele quer dar. Agora, no caso do Richardson, eu vou dar uma informação aqui que é diferente do que está saindo na mídia. Não seria uma compra do Richardson, seria um empréstimo exatamente por 1 ano, até a Copa do Mundo. Essa é a informação que eu tenho. Empréstimo até a Copa do Mundo, e o Vasco não pagaria a integralidade de seus salários. Tá? Seria, né, dividido com o clube inglês, o Vasco dando algumas garantias, alguns benefícios ao clube inglês. Bom, vamos aguardar aí, tem muita coisa para rodar, só que eu acho que pode acontecer. Tá? Volto a dizer, o Richardson não é o único alvo, mas é um deles. Se você gostou desse vídeo, meus amigos, peço que deixe seu like aí, compartilhe, se inscreva no Corujão e vire membro para você estar comigo aqui na bancada e também entrar no nosso grupo do WhatsApp. Segue a gente também lá no Instagram, Corujão Vascaíno, e no X, @Corujão Vascaíno. Um abraço, até a próxima.